Eu preciso fazer uma substituição de farinha na minha receita. Eu gostaria de usar uma farinha de arroz integral para aumentar o teor de fibras, reduzir o índice glicêmico das receitas. Você pode usar a farinha de arroz integral? Claro que você pode. Mas você tem que saber em qual receita e em quais proporções. Porque senão você substitui uma pela outra e o resultado fica ruim. Quer um exemplo? Esses dias alguém fez, uma pessoa, não lembro o nome, fez o meu pão francês da receita do YouTube. Só que sem me consultar, ela pegou o total da farinha de arroz branco e substituiu por farinha de arroz integral. Dá para fazer essa substituição? Dá se você souber como substituir. Na totalidade, você não tem um pão francês. Por quê? Olha só, a farinha de arroz branca é rica em amido. A farinha de arroz integral é rica em fibras e amido, mais em fibras. Qual é a diferença principal dessas duas farinhas? Aqui eu tenho um teor de água que essa farinha vai absorver. Na integral eu tenho um teor muito maior, porque eu tenho muito mais fibras. Então, a partir do momento que eu tiro a farinha de arroz branco do pão francês e a substituo na sua totalidade por farinha de arroz integral, primeiro, eu vou pesar essa minha massa. O meu pão francês vai ficar pesadinho. Ele fica horroroso? Não, não fica. Mas fica diferente do pão francês. Eu já fiz essa substituição algumas vezes. Não fica ruim, fica uma delícia. Só que fica diferente. Não parece tanto com o pão francês. Porque quando a gente usa uma farinha que é mais rica em fibras, eu preciso hidratar mais essa massa. Então, se eu coloco mais água, eu posso perder o ponto da massa. O pão francês eu preciso modelar. Se eu faço a massa muito mole, eu não consigo modelar. Ou se eu conseguir colocar com a colher, ele vai esparramar na minha forma. Não vai ficar um pão francês. Vai ficar baixinho, seco e duro. Para eu fazer essa substituição, eu preciso conhecer essas características. Eu preciso saber que vai dar essa alteração. Senão vai acontecer igual a pessoa que fez o pão francês, substituindo a farinha de arroz branco pela integral. O que aconteceu? Ela veio falar que o pão ficou ruim. Porque ela fez uma substituição errada. Diferente. E não perguntou se podia ou não. Sem conhecimento, você vai errar as receitas. Elas não vão ficar do jeito que você espera. É importante. O pão francês, quando a gente tira a farinha de arroz branco e coloca a integral, ele vai ficar, não vai ter tanta expansão de forno. E para que a gente consiga modelar, a gente não pode adicionar muita água, certo? Senão eu perco o ponto. Se eu coloco um pouco menos de água e a minha farinha de arroz integral vai necessitar de mais água e eu coloco menos, o que acontece com o resultado final? Não expande dentro do forno, fica pesado, fica mais seco. Porque eu precisava de mais água. Só que eu não podia colocar, porque senão eu perderia o ponto da massa. Então, qual é o fundamento aqui? Quando você conhece, você entende que para fazer a substituição da farinha de arroz branco dentro da receita do pão francês, você precisa combinar farinhas e não usar só a farinha de arroz. Ou substitui parte da farinha de arroz branco pela integral, mas não na sua totalidade. Se for na totalidade, vai dar um resultado final diferente. Isso é muito importante. E se você não entende isso, você vai ter o resultado que a pessoa teve. E aí vai achar que a receita estava errada. E na verdade não, você fez a substituição errada. Por quê? Porque falta de conhecimento. E não é um conhecimento, ai meu Deus, vou ter que fazer uma universidade agora para eu poder conhecer os ingredientes. Não. É o mínimo. É o básico. Uma farinha tem mais carboidrato, a outra tem mais fibras. Qual é a diferença principal? Uma vai absorver mais água do que a outra. Se eu preciso colocar essa minha farinha integral num pão modelável, eu preciso combinar com outras farinhas ou com outros ingredientes para que eu não resseque essa massa. É simples assim. Eu preciso trazer mais maciez e umidade para a receita. O que eu vou usar? Eu posso usar mais gorduras, mas será que é interessante numa receita que já vai farinha de amêndoas, por exemplo? É só você entender os ingredientes e analisar a receita que você está querendo fazer.
É simples. Mas se você não tiver isso, você não consegue acertar. Corrigir receita. Combinar a farinha. Você precisa entender de combinação. Por exemplo, vamos combinar a farinha para fazer um pão. Eu vou usar farinha de aveia, farinha de grão de bico, polvilho doce. Vou colocar também farinha de linhaça e vou colocar goma xantana e goma guar. Uma misturinha. Será que esse mix de farinhas ele é indicado para você fazer pães sem glúten? À primeira vista, tá tudo bem, né? Tem vários tipos de farinhas nutritivas. Mas e uma característica que talvez você não saiba que tem em todas essas farinhas, uma característica comum a todas essas farinhas e também agentes de liga, é o quê? A liga. Se eu combino farinhas que todas fornecem liga para massa, e no caso do psyllium e da goma xantana, então é para isso mesmo que a gente usa, então fornecem muita liga, qual vai ser o resultado final de um pão feito com essa combinação de farinhas? Pesado, embatumado, não vai crescer bem, vai ficar duro rapidamente. Por quê? Eu tenho muita elasticidade. Ah, mas aí, Gabriela, não era para ele não só não esfarelar? Não, porque a elasticidade não atua só nisso. A elasticidade atua para uma boa fermentação, para um crescimento uniforme, para a umidade dentro da massa, para a maciez da massa também. Então, a liga, a elasticidade, não serve só para impedir o esfarelamento do seu produto. Ela está afetando vários outros processos dentro da receita. E se você não entende isso, você faz uma combinação de farinhas errada e vai ter o resultado final ruim. Ah, e como é que eu vou saber, então, qual farinha combinar? Conhecendo cada farinha que você usa. Você não precisa conhecer sobre todas as farinhas. Não. As farinhas que você mais usa no seu dia a dia, nas suas receitas. Por exemplo, eu não estou usando farinha de grão de bico, farinha de feijão branco, porque me causam desconfortos. Eu sei o que elas proporcionam nas receitas. Mas se eu não estivesse usando, para que eu ia saber neste momento? É importante você conhecê-las? Claro. Mas uma coisa de cada vez. A gente tem que sofrer pelo que a gente tem que fazer hoje. Tem que fazer hoje o que tem que ser feito hoje. Não sofrer porque você tem que aprender daqui a um mês. Ah, daqui a um mês eu vou ter que fazer aquela receita do bolo de aniversário. Nanã. Já vou começar a me preocupar. Não, gente. Lide com as coisas no presente. Eu tenho que aprender sobre a farinha de arroz branco, o polvilho doce e o amido de milho hoje, porque eu quero fazer essa receita. É isso que você tem que aprender. Não é sobre a farinha de teff. Não é sobre a fibra de bambu. Como que usa, o que ela faz na massa. Não. É sobre o que você está fazendo hoje. Tá vendo como é simples? Quando você entende esse passo a passo, você não precisa aprender tudo de uma vez. Nem deve fazer isso. Senão você vai ficar maluca. Porque é bastante coisa, mas é cada coisa no seu tempo. E conforme você vai executando as suas receitas, porque a prática é essencial, você vai sistematizando isso para você. Qual é a palavra? Não é sistematizar. Masterizando. Você vai masterizando isso com a prática, com o dia a dia, com a experiência que você tem com a combinação de determinados tipos de ingredientes. E é assim que você alcança um resultado tão gostoso quanto o tradicional. É assim, conhecendo. Conhecimento ninguém te tira. Minha avó já sempre disse isso, né? Minha filha vai estudar, porque conhecimento ninguém te tira. E é a mais pura verdade. Receita? E se, olha só, você segue uma pessoa no YouTube. Essa pessoa só te dá a receita. Certo dia, o YouTube bane a conta dela. E aí? Você vai pegar a receita de onde, se não tem mais a conta dela para você acessar? Não dá para ficar dependente de receita. Porque você precisa dessa autonomia, dessa liberdade. E você só vai ter isso para alcançar os pães e bolos tão gostosos quanto os tradicionais se você tiver conhecimento. E é isso que você está tendo aqui. É isso que você tem no meu canal. Conhecimento.
Porque a prática ela é simples quando você tem previamente conhecer as coisas. Você precisa conhecer na verdade, saber, né? Que nós temos ingredientes diferentes. Já falamos aqui sobre alguns tipos de farinhas, como a xantana, fibra de bambu, psyllium. Esses ingredientes, na confeitaria e panificação tradicionais, a gente nem usa. Aqui a gente precisa usar. Para que a gente combine do jeito certo e tenha um resultado final perfeito de textura, sabor, volume, maciez, umidade, aparência. É um combo de características que a gente tem que completar dentro da nossa receita para que a gente consiga alcançar um resultado perfeito. As técnicas de preparos também são diferentes. Mas a gente usa o método espumoso, direto. Sim, usa. Mas tem que ter mais cuidado e tem alguns métodos que são completamente diferentes. Esse bolo aqui, eu fiz à mão. E eu usei o método direto. Consiste em quê? Eu coloquei os líquidos, bati, misturei bem e fui adicionando as farinhas aos poucos. Esse é o método direto e o jeito certo de fazer uma receita sem glúten e leite. Um dos jeitos certos. E eu tenho o resultado final perfeito. Você tem que entender que a preparação da forma para fazer as nossas receitas, ela tem que ser mais cuidadosa. O forno, a temperatura do seu forno, o tempo de cocção do seu pão, do seu bolo, pode ser diferente do pão com farinha de trigo. Geralmente é. Por quê? Porque nós estamos lidando com receitas únicas, receitas que têm peculiaridades, que são diferentes das receitas tradicionais, mas que com conhecimento certo e a prática certa, nós conseguimos deixá-las tão gostosas quanto. Gente, essas etapas todas que eu citei, elas são muito importantes. E você, quando for executar uma receita, vocês precisam ser fiéis à receita. Nunca fiz uma receita sem glúten. Aí você pega uma receita lá e vai lá e substitui uma farinha pela outra, igual foi essa do pão francês. Sem saber. Será que para essa receita eu posso fazer essa substituição? Tem receita que não aceita determinados tipos de substituição. Se você conhece, você sabe que ela não aceita. E aí você substitui do jeito certo.